Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor está no livro de Atos. Eu vou pedir para os irmãos me ajudarem a ler Atos capítulo 17, versículo 28. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero lembrar meus irmãos, quarta-feira, culto de ensino. Os cultos de ensino estão uma bênção. Glória a Deus. A gente só precisa se policiar no horário, chegar no horário, né? Então vamos chegar no horário, começar cedo. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. A missionária Célia que vai trazer essa lição, não é? Qual a pastora Elisa? A pastora Elisa. A missionária Célia, glória a Deus, vai ser uma bênção, queridos. Então venha para o culto de ensino aprender mais da palavra do Senhor. E sexta-feira, culto de libertação, estará conosco o presbítero Cleiton, lá da sede. Mas faz um tempinho que ele não vem aqui dar uns glória, então vai ser bênção. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Louvado seja Deus. Vamos ler todos juntos, amém? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Mais uma vez. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Podem se aceitar, mas dando glória bem forte para Jesus, que é maravilhoso, santo, fiel, soberano, lindo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E pedindo ao Senhor direção sobre a palavra que seria ministrada hoje, né? Hoje pela manhã o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E o tema que o Senhor deu é vida, movimento e existência em Cristo. Amém? Porque nós estamos aqui, é culto de Santa Ceia, é culto para celebrar a vitória de Jesus sobre a cruz do Calvário. E eu louvo a Deus porque cada oportunidade eu pude ouvir uma confirmação desta palavra. Porque esse culto, se ele não for direcionado a Jesus, não tem sentido. É para Ele, por Ele, para a honra e glória do Senhor. Como foi lido aqui já na palavra inicial, a tumba está vazia. Não é maravilhoso? Imagina, Jesus ele no cenáculo, ele entra. Imagina, ele passa a matéria, ele entra sem nenhuma porta, ele adentra nesse lugar, ele aparece. Ele simplesmente aparece dentro do cenáculo. Glória a Deus. Mas quando a gente fala do túmulo, se ele atravessa paredes, ele poderia atravessar pedras? Sim. Mas no túmulo ele fez questão de deixar a pedra removida. Fez questão, os anjos tiveram que empurrar a pedra para mostrar, para quem tivesse dúvida, que ele verdadeiramente ressuscitou, que a tumba está vazia, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E quem cita esse versículo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em Atenas. Então nós aprendemos na nossa escola, né, lá no ensino fundamental ainda, sobre a Grécia, que eles têm um ensino politeísta, eles adoram vários deuses, várias divindades. E imagina Paulo ir para esse lugar onde eles adoram tantos deuses, pregar um único Deus. Imagina o desafio, queridos. É um desafio tremendo. Porque eles tinham deuses para tudo. Deuses para o sol, deuses para a lua, para a fertilidade, para a colheita. Às vezes para a mesma coisa, mas assim, uns nichos, né, diferentes. Mas tinham deuses para tudo. Deus mensageiro, para tudo, querido. Deus da guerra, da sabedoria. E Paulo vai pregar nesse lugar. E começa a anunciar esse Deus maravilhoso que nós servimos, mas que é único. E aí ele se reúne no Areópago, que era um lugar onde ficavam ali os sábios, os conselheiros, aquelas pessoas letradas, e começa a falar desse Deus. Imagina para eles o confronto contra a cultura de ver uma pessoa anunciando um único Deus. Mas Paulo ele usa de uma estratégia, porque nosso Deus é um Deus de estratégia, um Deus brilhante, para falar com eles na própria linguagem. Então Paulo, quando ele vê aquela idolatria,
ele observa alguns elementos para ajudá-lo a pregar naquele lugar. E entre esses elementos ele vê um altar, e esse altar estava escrito assim: altar ao Deus desconhecido. Agora vai com fundinho. Glória a Deus. Altar ao Deus desconhecido. E ele fala assim: varões gregos, eu vim aqui falar de um Deus, eu vi que vocês adoram um Deus desconhecido, é esse Deus que eu vim anunciar. E aí eles são todos curiosos, eles começam a falar: nossa, quem é esse Deus? Tem um Deus novo aí. Então a gente precisa conhecer esse Deus, senão ele vai comer a gente. Então eles eram esse tipo de gente, esse tipo de povo. Agora imagina a inteligência de Paulo, olhar que tinha essa brecha, né? Tantos deuses, eles tinham tanto medo de ser repreendido por um Deus que deixava um templo lá para caso tivesse algum outro que eles não conhecessem, estivesse ali. E Paulo começa a falar de Jesus. E Paulo começa a falar de ressurreição. E isso traz para aquele povo ali um confronto. Mas é nesse ambiente que essa palavra se passa. E esse texto, quando diz assim, que nele vivemos, nos movemos e existimos, essa era uma citação grega. Paulo estava usando mais um elemento grego para trazê-los para Jesus. E às vezes a gente precisa ter essa sabedoria ao evangelizar. Às vezes a gente quer ganhar o povo. Não adianta a gente começar lá no Pentateuco, falar de Moisés, falar da lei, falar, não. Vamos usar coisas simples, trazer coisas simples que acontecem hoje para eles, e já falar de Cristo. E já falar do sacrifício de Jesus. E já falar da sua ressurreição, da sua vitória no Calvário por nós. Glória a Deus. E esse texto ele é lindo, ele nos faz refletir em algumas coisas. Porque se em Cristo vivemos, o que isso quer dizer? Quer dizer que quem sustenta o nosso viver é Cristo. Estamos aqui por Ele. Estamos aqui para Ele. Graças a Deus, Jesus. Ele sustenta o nosso viver. Tem pessoas aqui que passaram coisas terríveis. Tem pessoas aqui que já não eram para estar mais aqui, sabem disso. Já testemunharam isso. Mas a graça de Cristo, o amor desse Jesus, o amor desse Deus maravilhoso que é Pai, que cuida, alcançou, salvou, trouxe cura, trouxe libertação, fez um vaso novo literalmente, porque esse é Deus. E Deus nos dá propósito. E Deus nos dá propósito. Aleluia, Deus. E é muito lindo quando a gente encontra na nossa vida sentido nele. Tudo fica diferente, o brilho fica diferente. Glória a Deus. Não, esses dias eu estava conversando com o pastor Ademir. Eu estudei muito, Deus preparou, glória a Deus, muitas portas para mim. Mas, queridos, agora eu estou estudando teologia. O prazer é muito diferente. Glória a Deus que é voltado no reino. A gente faz moço, entrega com. E tem que ser assim as coisas que são feitas aqui dentro. E tem que ser assim as coisas que são feitas lá fora. Porque quer comamos, quer bebamos, tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, tudo para a glória dele. Dar o nosso melhor sempre. Pode ser que o meu melhor não seja melhor que o do Juan, não seja melhor que o da Miriam, que o do Ademir, mas é o meu melhor. E o Senhor está aperfeiçoando o meu melhor, o Senhor está aperfeiçoando o teu melhor, para que as nossas entregas sejam melhores para o Senhor, porque Ele merece o melhor. Louvado e agradecido seja Deus. E o próprio Paulo que pregou isso, o encontro com Jesus foi tão real, foi tão transformador, que quando aparece aquela luz, que Jesus se apresenta para ele, ele cai do cavalo, querido, Jesus se revela para ele, ele muda o foco, ele deixa tudo para trás, ele deixa a cultura, ele deixa a reputação, ele deixa a herança, ele deixa a família, ele larga tudo por Jesus. Graças a Deus. E a gente precisa aprender a largar tudo por Jesus. Queridos, esses dias aqui no domingo a gente tomou um tapa na cara da irmã Mariana, porque ela falou, né, o que ela deixou por Jesus. Questionaram, falaram assim: você quer Jesus ou quer eu? Jesus. E a gente precisa se decidir por Jesus. Porque quando a gente se decide por Jesus, o resto é tudo.
O resto Ele dá conta. O resto Ele trata. Amém? Amém. Glória a Deus. E a gente precisa honrar esse Deus. Estar em obediência a esse Deus, a sua palavra. Estar em obediência a Deus é a maneira como a gente trata as pessoas, como a gente reage em situações adversas. Tem gente que a situação sai um pouco fora do controle, já perde a paciência, já explode, já se preocupa. A vida financeira sai do controle, já é aquele desespero. Mas em quem está a nossa esperança? Em quem nós confiamos? Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Juliano Som, do Livres para Adorar, eu acho que até comentei isso aqui. E ele tem aquele projeto, ele tem uma casa que ele cuida de crianças. E depois Deus colocou no coração dele para abrir uma segunda casa. E ele pediu direção para Deus, e Deus direcionou lá para o Piauí. Ele não tinha parente, não tinha nada lá. E ele foi para lá, Deus preparou o terreno, comprou o terreno, voltou para casa, falou assim: olha só, Deus já preparou um lugar para cuidar das crianças lá, Deus está nesse negócio. Agora, falou para a esposa dele, a gente precisa orar para ver quem Deus vai enviar para o Piauí. Aí eles orando, aí o Espírito Santo falou assim: é você que vai. Ele achando que ia enviar outra, aí o Espírito Santo falou: é você. E ele: como eu vou falar para minha mulher, que é a gente, vamos ter que largar tudo aqui para ir para lá. Aí ele vai conversar com ela, todo sem jeito assim. Aí ele fala assim: sabe a casa lá do Piauí, né? Deus falou que é a gente. Aí já abaixou a cabeça assim. Aí ela fala: Deus falou. Porque Deus fala para os dois lados. Amém? E eles vão para lá cuidar das crianças lá. Só que quando começa aquela obra, aquele projeto lá, falou que passava por muita dificuldade financeira. Ele falou que é um tempo que Deus faz assim, para testar a fé mesmo. E ela que administrava as contas, por exemplo, as contas estavam para vencer na quinta-feira, e ela falava assim: não entrou, a gente precisa do dinheiro, a gente está devendo, não sei o que, quinta-feira é o dia que tem que pagar. E ele falava assim: queridos, eu não queria saber dessas questões, eu só confiava em Deus. Ela falando e eu lá: lindo, lindo, lindo és. E ela vinha toda preocupada de novo, lindo, lindo, lindo és. E chegava no dia, Deus chegava no dia, Deus mandava um recurso. Glória a Deus, são obras que até hoje estão de pé, que Deus tem usado, Deus tem abençoado, a gente precisa orar por eles também. Amém? Mas a gente precisa ter esse discernimento. Ele falou: é claro que o crente não sabe. E a maior ação que nós podemos a gente já viu até papagaio pregando por aí. Tem. Glória a Deus. Tem gente falando será que a gente está aberto para isso? Para esse tratar do Senhor, para esse falar do Senhor? Precisa deixar Deus nos usar em sinceridade. E se a gente errar, que a gente vai errar, é pedir perdão, levantar a nossa cabeça, falar: irmão, me perdoa. Vamos continuar aí. Vamos seguir juntos aí, vamos vencer juntos. Amém? A palavra diz lá em Efésios 4:11: Deus levanta um para apóstolos, outros para... Deus levanta outras pessoas. A gente precisa entender isso e nos alegrar quando outras pessoas são levantadas, porque o corpo cresce. Amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Precisamos expressar a nossa gratidão. Gabriel, você pode colocar no telão, por favor, 2 Crônicas 26, versículo 15 e 16. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos campos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor.
Glória a Deus. A palavra está falando aqui de Uzias. Foi maravilhosamente ajudado até se tornar forte. Mas quando se tornou forte, se corrompeu. E tem tantas pessoas que são ajudadas, o Senhor trata, o Senhor levanta, o Senhor coloca vestes novas, o Senhor coloca no altar, o Senhor dá uma voz profética, mas aí se corrompe. Aí perde a essência. E o que é se corromper? É apodrecer por dentro. Ela apodrece, ela perde a essência por dentro. Mas em nome de Jesus, aqui estão os adoradores. Aleluia. Aqui está o povo que não se corrompe, o povo que teme ao Senhor, que quer agradá-lo, que quer honrá-lo, que é grato a Deus. Porque devemos ser gratos por tudo, queridos, só por estar vivos, por ter uma promessa de vida eterna, de salvação em Cristo, já é motivo para a gente desprender de tudo e falar muito desse Jesus maravilhoso. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus, a gente precisa honrar esse Deus. A gente precisa confiar nesse Deus. Aleluia. Confiar, às vezes Deus faz algumas coisas meio loucas, algumas coisas meio estranhas. Mas Ele é Deus, Ele faz como quer, Ele age como quer. A gente tem que estar sensível e obedecer. Porque Ele faz assim. Deus já me deu experiências de coisas que eu falava, Senhor, dessa forma, é dessa forma. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu vi um testemunho essa semana do Silas Malafaia. Silas Malafaia, quando estava construindo a igreja lá, ele estava com muita dívida. Ele falou que o tesoureiro lá chegou para ele e falou assim: pastor, nós estamos com muita dívida, a gente não tem dinheiro para pagar tudo, e eu não sei quem eu pago primeiro. Eu já fiz aqui alguns cheques aqui para pagar as pessoas que estão trabalhando, pagar alguns fornecedores. Aí o pastor falou assim: mas vai pagar tudo? Não, não vai, é só alguns. Ele: não, então para, você não vai pagar ninguém. Vamos ver o que Deus quer fazer com esse dinheiro, porque Deus deu ordem para a gente construir esse lugar. Eu achei lindo esse testemunho, porque ele vai orar. Queridos, ele tinha em conta 100 mil reais, mas o custo da construção da obra, a gente sabe que a igreja lá é grande, era em torno de 1 milhão de reais. E ele começa a orar no Senhor. O Espírito Santo fala com ele. O Espírito Santo fala assim: ó, tem um pastor que, assim como o Senhor está construindo, é uma obra muito menor, mas você precisa abençoá-lo com esse dinheiro. Oferta esse dinheiro na vida dele. E, eita, sabe quando Deus pede umas coisas assim que desce seco? Mas é assim. É na área financeira, é às vezes uma palavra, às vezes Deus quer te usar para falar com alguém, e você assim: ah, será que é Deus mesmo? Acho que é o inimigo, queridos, vai produzir edificação, vai produzir confronto, vai produzir tratamento, vai trazer uma palavra de ânimo. É Deus, é Deus, é Deus. O inimigo não quer que você fale, o inimigo quer que você entre em contenda, mas se é para edificar, se é para acertar as contas, é o Senhor. Aí ele vai procurar saber se tem mesmo esse pastor com esse nome, e ele encontra, não muito longe da igreja dele, e ele consegue pegar o número desse pastor. E aí ele liga para esse pastor, ele falou assim: pastor fulano, quem é? Aqui é o Malafaia. Quem? O Malafaia. Malafaia? É você mesmo? Sou eu mesmo. Deixa eu falar uma coisa, o irmão está construindo aí, né, uma igreja. Tudo uma obra aqui, é difícil, viu? Nossa, que obra difícil, não acaba. Aí ele falou assim: pastor, o senhor pode vir à igreja, aqui na nossa igreja, porque eu vou dar uma oferta para o irmão de 100 mil reais. Ele falou assim: 100 mil? Você está falando sério? 100 mil reais, meu irmão, vem aqui buscar a sua oferta. Ele falou: tá bom, pastor, eu vou aí, porque é exatamente o valor que eu preciso para concluir a obra. Aí ele vai, pega o dinheiro, tesoureiro encafufado. Como assim? Né? Ele também, Deus, eu fiz minha parte. Aí, uma semana depois, chega um irmão, um empresário da igreja dele, membro, com 2 malas. E aí o Malafaia já pensou: lá vai o irmão viajar de novo, vai mundo afora, pedir oração, né? Aí ele falou que veio, falou: meu irmão, você precisa, pastor, desde a quarta-feira do dia. Quarta-feira foi o dia que Deus colocou no coração dele para dar aquela oferta. Desde a quarta-feira
o Espírito Santo está falando comigo, falando assim: você, queridos, não é essa palavra, tá? Mas é que eu vou usar porque é que eu leio. Você é um safado. Mas você é sem vergonha. Aí ele fala assim: Deus, mas por quê? Porque você tem o dinheiro para terminar a minha obra e você está retendo. Aí ele falou assim: não é Deus. Falou assim: mas pastor, não tem jeito, a semana toda ele está falando comigo, está me incomodando, está aqui o dinheiro, eu vou deixar aqui aos cuidados do Senhor, aqui tem R$1 milhão. E às vezes, queridos, às vezes a gente quer prender o nosso coração a tão pouco, porque a gente não confia bastante. Não confia bastante. Mas se a gente entende que nós somos mordomos, e o que está na nossa mão é do Senhor, a gente ouve, dá crédito e faz. É loucura para o mundo, mas é assim que Deus trabalha, tá? Essa é a nossa glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por esse testemunho? Glória a Deus, aleluia. E também, queridos, sem Cristo vivemos. Eu tive uma lição aqui em Atos, capítulo 17, versículo 16, que diz assim: Paulo os esperava em Atenas e o seu espírito se comovia em si mesmo. Sabe quando eu ouvi essa expressão, comovia em si mesmo? Quando Jesus sente a dor pela morte de Lázaro, que ele se comovia em si mesmo. E aqui está falando que Paulo se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O que eu aprendi nesse versículo aqui, queridos, é que a gente precisa se incomodar com aquilo que incomoda Deus. Hoje a gente está vendo um momento assim, tanta confusão, um momento que o que é errado é certo, o que é certo é errado, e essas coisas estranhas, essas coisas que são erradas, muitos estão encarando como normais, estão aceitando, estão trazendo isso para a sua igreja, estão trazendo isso para a sua vida, estão trazendo isso para a televisão, para o celular onde assiste, absorvendo lixo, absorvendo coisas que ferem a santidade de Deus. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos ter sabedoria na palavra para discernir que se incomoda a Deus, me incomoda e te incomoda também. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos aceitar algumas coisas, nós não podemos negociar algumas coisas. Sadraque, Mesaque e Abednego não negociaram com o rei, não falaram assim: ó rei, o Senhor nos deu cargos importantes, o Senhor já está pedindo para a gente ajoelhar, então a gente vai ajoelhar, porque a gente fica com os nossos cargos. Não, eles não negociaram o que era de Deus. Eles falaram: se for para ir para a fornalha, ó rei, nós vamos para a fornalha, porque o Senhor vai nos dar livramento. E mesmo se Ele não nos der, nós vamos continuar servindo a Ele. Nós vamos entregar a nossa vida para Ele. E a gente precisa ter essa mesma entrega, esse mesmo sentimento. É difícil, eu sei que é difícil, mas é isso que vai produzir em nós testemunho, queridos. E é nas pequenas coisas. Já falei para os irmãos, já pediram em outro trabalho, em outro tempo que eu estava: ó, adultera o documento aqui, isso só vai mudar o númerozinho. Não posso fazer isso. A gente não pode negociar valores, a gente não pode negociar princípios, a gente não pode negociar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então em Cristo nós vivemos, o nosso viver é Cristo. A palavra diz, Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então glória a Deus, que na nossa vida seja altar de louvor ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em Cristo nos movemos. Nos mover em Cristo. Você entende que para onde você vai, para onde você está indo, da onde você veio, foi Deus que direcionou. Grande Deus. Você entende que não importa o que você fez lá, o Senhor te trouxe aqui, você está aqui ceando com Ele, você está aqui desfrutando da presença dEle, porque Ele está te movendo, porque Ele está cuidando. Eu estava lá na sede, bonitinho, servindo ao Senhor lá, Deus me trouxe para cá, para Vila Luzia. Tem sido uma grande alegria, um grande aprendizado servir a Deus com os irmãos. Mas Deus está trazendo cada um, Deus está nos ensinando, Deus está nos forjando, Deus está nos direcionando, né? Deus abriu uma porta de trabalho nova para mim, estou há 2 anos. Deus abriu às vezes portas de trabalho para os irmãos, lugares novos, pessoas novas, para você ressignificar a sua história em Cristo, para você fazer a diferença em Cristo, para você deixar Deus colocar tudo no lugar, porque Ele faz assim. E a gente precisa estar sensível à direção da palavra de Deus, à direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A gente precisa estar no lugar que Ele deseja. Eu não quero estar em outro lugar. Não adianta eu querer estar lá nos Estados Unidos com bolsos cheios de dinheiro,
se o Senhor quer me usar aqui na Vila Busita. Não adianta a gente querer estar lá em Alphaville, como diz o pastor Luizinho, Deus te colocou em Alfavela. A gente precisa honrar o Senhor onde Ele nos colocou. Aleluia, glória a Deus. E requer mudança, requer esforço. Abraão teve que deixar algumas coisas para trás preciosas. Deixou herança, deixou família, largou tudo para seguir ao Senhor, para ir para um lugar que era estranho, que ele não conhecia, que não tinha nem foto, não sabia como era. Deus não mandou um WhatsApp um vídeo para Abraão: ó, assiste aí, essa é Canaã. Não, Deus falou: vai pela fé. Vai pela fé. José no Egito. José jamais ia querer sair da casa do seu pai para ir para o Egito. Mas servir a Deus requer que às vezes a gente vai para lugares que não queremos, mas que precisa que estejamos lá. E através da obediência de José, através da história que Deus traçou, usando intenção maligna, usando o pecado das outras pessoas, Deus colocou José numa posição de honra que trouxe salvação para a sua família e para a descendência de Cristo. Glória a Deus. Falamos aqui esses dias sobre Elias e a viúva. Deus nos leva a lugares improváveis. Ser sustentado por alguém que não tem recurso, é Deus que faz essas coisas, mas Deus manda, Ele supre e Ele se encarrega. Conhecemos bem a passagem de Jesus em Betânia. Estava em Betânia, Lázaro precisava de ajuda, seu amigo precisava de ajuda. Mas Jesus esperou ainda alguns dias. No quarto dia que Lázaro estava morto, que Jesus foi. Não é só o lugar certo, é a hora certa. Deus tem o tempo certo das coisas. Nada foge do controle dele. Nós vimos o que o irmão Danilo falou. Profecia de Jesus, daquele que seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. 700 anos antes dele nascer, eu já estava profetizando isso. Um capítulo antes, no capítulo 8, Deus fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. 700 anos antes de Jesus nascer, já estava tudo profetizado. Que ele seria vendido por moedas, que ele seria traído, que ele morreria por nós, que ele seria enterrado em um túmulo como os reis, um túmulo de rico, mas que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Muitas profecias que ele subiria em cima de um jumentinho, profecias que Jesus cumpriu para que não tivessem dúvidas. Mas ainda tem pessoas que contestam quem é Jesus, mas nós sabemos quem é Ele, porque a nossa vida está voltada nele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Estar no lugar certo, a gente alcança milagre, a gente alcança a cura, livramento, libertação. Jesus fala: vai para lá, mas tem o mar. Então Ele abre. Glória a Deus. Ah, não tenho recurso. Jesus fala assim: vai lá, pesca. Dentro da boca vai ter dinheiro. Que loucura. Que loucura. Mas se não tivesse obediente, não pegava o peixe, não ia ter dinheiro, né? Se Naamã não fosse obediente, não ia mergulhar 7 vezes na lama. Mas em nome de Jesus, nós obedecemos ao que o Senhor designa e o Senhor se responsabiliza. Glória a Deus. Eu acho lindo quando depois Jesus já recebeu e ele mais uma vez já Jesus fala assim: lança a rede. Aí de novo a história desse Jesus. Ele vai lá, pula, tira a pula, chega a brasa, e o que tinha negado a esse preço assim, Jesus. Porque Deus é o Deus da segunda chance. E é o Deus que tem um recurso preparado. É engraçado que quando eles estavam tentando pescar, Jesus já tinha um peixe, já estava passando, já. Nós levamos um recurso muito antes do que a gente espera. É assim que ele faz. Tem a história na mídia Acasias.
pessoas para levantar ele como rei, para proclamar que a cabeça dele. O que acontece? Ele é morto. Isso acontece quando a gente quer ocupar um lugar que não é nosso. Quando a gente quer ocupar um lugar fora do tempo. Deus lançou para nós uma promessa, dizendo que nós vamos chegar a algum lugar. Queridos, devemos servir ao Senhor, mas não vamos tentar ajudar Deus, não. Não vamos tentar adiantar as coisas, não. Ele não precisa disso. Ele só precisa de obediência àquilo que Ele está mandando. Amém? Glória a Deus. Agora, em Cristo existimos. E existimos por quê? 1 João, Gabriel, 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos ler juntos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que Deus declara e as nossas mãos tocaram. Desculpa, João, capítulo 1, do 1 ao 3. Glória a Deus. Amém. É isso. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Deus. Não, quem é o Verbo? Deus. Quem é o Verbo? Culto de quarta-feira, culto de ensino. Jesus. E ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus pode ter vindo há 2000 e poucos anos atrás, pode, mas ele já existia desde o início. Ele estava lá na criação, formando o homem, formando todas as coisas. Então, se nós existimos por ele, para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. E se nós existimos para um fim, o que nós devemos apresentar para ele? O que podemos entregar para Cristo? Aleluia. A palavra diz, Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem obras, ela é? Precisamos apresentar para Deus as nossas obras. Quando nós fomos na saída com as irmãs, no sábado retrasado, o pastor Luiz falou sobre isso. Falou, vamos nos apresentar diante do Senhor e apresentar a Ele as nossas obras. Não é a obra do irmão do lado, não é a obra da irmã do lado, são as nossas obras. E as obras serão provadas. Como estão as nossas obras? Aleluia. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Gabriel, por favor. Quero que os irmãos prestem muita atenção nesse texto, porque ele vai nos ensinar algumas coisas e a gente já encerra. Olha aqui, queridos. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas Obras. que tens nome de que vives e estás morto. Tem muita gente viva, mas não entrega nada para Deus. Meu Deus é forte, Senhor. Não tem obra, Grande não tem Deus, significado, aleluia, meu Pai. não tem propósito. O que estamos fazendo com a nossa vida, o que estamos fazendo com o nosso tempo, o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossa mão. Aleluia. Verso 2: Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, queridos, cada um é para a gente refletir. Quando a gente toma ceia, fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Vamos olhar para as nossas obras. E quando eu falo para as nossas obras, eu não estou apontando para você, eu estou olhando para mim. Quero que você faça o mesmo para você. Será que dá para melhorar as nossas obras? Se entregar mais ao nosso Senhor. Aleluia. Capítulo verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende. A gente conhece a palavra, sabe que é verdade, então a gente não pode ir aceitar aquilo que é errado. A gente falou algo da
que ter arrependimento. Jales, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobrevirei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Queridos, existem reinos, nações, eu digo até a nossa cidade, nosso país, muitas igrejas que estão de pé, não é por causa de muitos, é por causa de alguns. Por causa de alguns que se esforçam, por causa de alguns que pagam preço, por causa de alguns que estão na posição do Senhor e não contaminam suas vestes. Eu lembro que eu falei uma vez aqui de um rap gospel que eu ouvi, que falava assim: a arte da garça, a arte da garça, a arte de ficar em meio à lama sem sujar as vestes. É isso. O mundo está contaminado, o mundo está deturpado, a moral está lá embaixo, mas nós somos aqueles que não contaminam as vestes. Amém? Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Glória a Deus. Quem quer ter o nome pronunciado por Cristo, queridos? Glória a Deus. Queremos. Não porque a gente quer que Ele, mas porque Ele nos conhece, a gente tem intimidade com Ele. Em nome de Jesus, quando chegar o grande dia e a gente estiver lá para ser julgado, o Senhor Jesus falar assim: pastora Elisa, vem aqui, meu irmão. Ô irmão Lili, você aqui, vem aqui. Vem, irmão. Glória, 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 glória. Lembra que eu falei de um sonho? Aleluia, 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 Jesus. Lembra que eu falei de um sonho da Patrícia, esposa do pastor Lucinho Barreto, que ela disse que nesse sonho ela via um homem que não era nem velho nem jovem recebendo as pessoas numa cidade santa, e ela entendia que aquele homem representava Deus, e ele estava fazendo a recepção das pessoas, e as pessoas entravam e ele falava: pode entrar, pode entrar. Mas tinha pessoas que ele falava assim: meu irmão, você aqui, dava um abraço, abraçava forte, acolhia. Havia outro: pode entrar. Havia outro: fulano de tal, você aqui, dá um abraço, vem cá. Aí ela falou que Deus deu discernimento para ela, que essas pessoas que Deus abraçava, que Deus chamava pelo nome, eram realmente as pessoas que construíram intimidade com Deus através da oração. Glória a Deus, que nós viemos construir essa intimidade com o Senhor, desfrutar dessa intimidade com Deus, para que o Senhor nos chame pelo nome, para que o Senhor tenha prazer quando Ele nos vê falar assim: Ademir, dá um abraço aqui, garoto. Irmão Carlos, vem aqui, Carlos, dá um abraço. Irmão Luiz, quem quer esse abraço? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para encerrar, no versículo 30 diz assim: isso aqui é Paulo falando para os gregos, né? Imagina Paulo falando para nós. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, falando de Jesus. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Glória a Deus. A palavra está dizendo aqui: a gente vai pregar, a gente vai falar de Jesus lá fora. Vai ter gente que vai escarnecer, vai ter gente que vai duvidar, vai ter gente que vai querer deixar para amanhã, mas ainda vão ter pessoas lá fora que estão sedentas, que querem ter um encontro com Cristo, que está esperando só nós abrirmos a nossa boca. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem aqui quer viver em Cristo, se mover em Cristo, existir em Cristo?
Glória a Deus, se coloque de pé, queridos. Deus de poder de Vamos orar ao glória. Senhor. E aí já vamos celebrar a Santa Ceia. O pastor Ademir fará a leitura da Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus tremendo e santo, Deus maravilhoso. Papai querido, nós louvamos e agradecemos a Ti. Adoramos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é digno de toda adoração, todo louvor, poder e glória sejam dados a Ti, meu Pai. Senhor, meu Deus, nós Te amamos e queremos declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus. Papai querido, nós louvamos e agradecemos a Ti e queremos também declarar, Senhor Jesus, Tu que é o nosso Senhor e Salvador, que queremos, Senhor meu Pai, viver, nos mover e existir em Ti. Que o Papai querido, a nossa vida tenha propósito no Senhor, que possamos dar ao Senhor o nosso melhor, que possamos, Senhor meu Pai, fazer, Senhor, o nosso melhor às pessoas que estão lá fora, que possamos anunciar as coisas que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, que temos escutado,